Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e as irmãs que estão neste momento ouvindo a palavra do Senhor. Quero desde já agradecer a Cristo Jesus por esta oportunidade em transmitir a palavra do Senhor a todos. Queremos agradecer por estar aqui no canal da A Bíblia. Neste canal você terá pleno conhecimento a respeito da palavra de Deus. Traremos em especial a leitura da palavra e também acontecimentos que antecederão o retorno de Cristo Jesus. Você que gosta de estudar sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, você que gosta de ter o conhecimento a respeito da volta de Cristo Jesus, eu convido você a se inscrever neste canal, apertar o sininho de todas e convidar os seus familiares, amigos, colegas a fazer parte deste grupo familiar. Neste momento, o Senhor Jesus, Ele trouxe ao meu coração a transmitir a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24. O tema que Mateus está dizendo é o sinal do fim dos tempos, que também vai ser encontrado em Marcos 13, do 1 ao 31, e Lucas, do capítulo 21, do verso 5 ao 37. Para depois vocês, irmãos e irmãs, quiserem estar lendo, estarão ouvindo e vendo a respeito deste tema. Bom, queremos começar então a leitura do capítulo 24. Diz da seguinte maneira: Jesus saiu do templo e enquanto estava caminhando, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Então vocês estão vendo tudo isto? Disse o Senhor Jesus. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que seja derrubada. Bom, esta palavra que Jesus deixou, ele estava no templo construído da sua época, e o segundo templo, ele tinha ornamentos muito lindo, muito belo. Porém, quando os discípulos se aproximaram de Jesus, o convidaram a olhar para, digamos, a perfeição física e bela do templo, Jesus, olhando para eles, disse: olha, vocês estão vendo tudo isto? Eu garanto uma coisa a vocês: este templo que vocês estão vendo aqui não irá ficar pedra sobre pedra. Bom, para melhor entendimento, sabemos que nós vivemos a época da graça. O que significa a época da graça? Época em que a Igreja de Cristo foi favorecida. Neste momento, o favorecimento de Cristo à sua igreja é a sua presença. No Antigo Testamento, a palavra de Deus se retratava, ou seja, falava com as pessoas de modo a o Espírito Santo descer no profeta, no sacerdote, e então falar com o povo. Então, recapitulando, no Antigo Testamento, a palavra de Deus era transmitida ao sacerdote e o sacerdote falava ao povo, mas também aos profetas, ao qual o Espírito Santo de Deus descia e falava ao povo. Na nossa época, quando Jesus veio, ele veio com o objetivo de transmitir a verdade de Deus e fazer com que todo aquele que nele crê viesse a ter a salvação e então ter livre acesso ao Senhor Deus e Pai. E isto tudo por intermédio de Jesus Cristo. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está dando referência ao sinal de sua vinda, era porque coisas deveriam acontecer até que isto viesse a se cumprir. Bem, amados, sabemos nós que a palavra de Deus é o único caminho que poderá nos levar a ter a salvação eterna em Deus. E se nós, sendo igreja, procurarmos viver em santidade, cumpriremos o evangelho do ide e pregar a Cristo, a palavra, por todo o mundo, para que todas as pessoas ouvem e aqueles que creem na palavra transmitida pela igreja viessem a ter a salvação.
E quando Jesus estava neste templo, estava contemplando com os discípulos a beleza, a formosura do templo que havia em sua época. Porém, Jesus quis dar um alerta para eles. Olhem, não observem apenas o que vocês estão vendo físico, porque tudo isto que vocês estão vendo irá passar. Estas coisas que vocês estão vendo aqui irá ser destruída. E então penso comigo que os discípulos deviam se perguntar em seu coração: mas como nós não entendemos? Daremos sequência à leitura para melhor compreensão da igreja. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E no verso 4, Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, até aqui nós entendemos o seguinte: Jesus então, ali no Monte das Oliveiras, se assentando, depois de ter visto o templo, sentando com os seus discípulos em particular, os discípulos começaram a indagar e a perguntar ao mestre: Mestre, dize-nos então quando é que isso irá acontecer e quando será o fim dos tempos? Bom, para a Bíblia Sagrada estar dizendo aqui quando será a tua vinda e do fim dos tempos, era porque com certeza o Espírito Santo estava naquele momento, através do Senhor Jesus, instruindo aos seus discípulos, visto que o próprio Mestre, que o próprio Senhor Jesus, sendo ele Deus, estava instruindo. Então aqui, diante deste fato, diante destas indagações, diante destas perguntas, Deus, por intermédio de seu Filho, começa a responder. Cuidado que ninguém os engane. Jesus estava falando objetivamente: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque nos últimos dias muitos vão vir e dizer que eu sou o Cristo. Ou seja, que essas pessoas iriam levantar as suas vozes e iriam dizer: olha, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Bom, para vocês entenderem melhor por que Jesus estava falando isso, é necessário vocês compreenderem algo. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, estavam conversando, Jesus estava conversando com os seus discípulos e então estava conversando com os judeus, que são os seus discípulos. Existia uma promessa, na verdade esta promessa existia no sentido do passado, porque se cumpriu em Cristo. E para os judeus, hoje, ainda não se cumpriu. Que é a vinda, a chegada do Messias, a chegada do Mashiach, para trazer a salvação e o juízo e a justiça eterna sobre Jerusalém. Porém, é necessário entender que, quando Jesus estava falando, cuidado que ninguém os engane, era porque muitos iriam dizer que eram o Messias, que eram o Cristo. E Jesus falou: olha, fiquem alertos, porque isto tudo será mentira. Era como se Jesus estivesse dizendo: olhem, eu sou o Cristo, eu sou o Mashiach, eu sou o enviado do Deus Pai para trazer a salvação a vocês. Esta promessa da chegada do Messias era para os judeus, visto que a Bíblia Sagrada diz em Isaías que o Messias que viria iria trazer a salvação eterna para todo aquele que nele viesse a crer, ter esta paz, ter essa presença e ter por direito esta salvação. Porém, os judeus, naquele momento, eles ainda não estavam entendendo completamente o que Cristo estava dizendo, mesmo sendo discípulos de Cristo. Certo dia, Jesus Cristo, quando estava caminhando sobre Jerusalém, ele encontrou Nicodemos. E sabemos nós que Nicodemos, ele era um mestre da lei, mestre conhecedor da Torá, mestre conhecedor do passado da igreja, que hoje nós podemos chamar Igreja de Cristo, que eram os nossos irmãos do antepassado. Digamos, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, todos eles, Davi, Salomão. Hoje nós entendemos que eles fazem parte da igreja
porque creem que Deus iria enviar Jesus como sendo o Machia para trazer a salvação ao mundo, o que de fato aconteceu. Mas a maior preocupação de Jesus ali era transmitir a verdade para os seus discípulos e seguidores. E então Nicodemos teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus. Porém, lembre-se que Nicodemos, ele era cheio de sabedoria e de entendimento, e ele conhecia a Torá, as leis e os 10 mandamentos à risca. Porém, Jesus chegou até Nicodemos, e quando Jesus chegou a Nicodemos, Nicodemos chegou até Jesus, e então ambos começaram a conversar. E Cristo Jesus, sabendo o que se passava no seu coração, sabendo o que estava acontecendo com Nicodemos, Jesus então olha para ele e diz: é necessário nascer de novo para que vocês tenham a vida eterna. Nicodemos, com toda a sua sabedoria, com toda a argumentação e contextual de seu conhecimento da Torá e de todas as leis de Moisés, ele não conseguiu compreender essas simples palavras que Cristo estava se direcionando a ele. É como se uma venda estivesse sobre os seus olhos e então ele não estivesse ainda compreendendo, até que o Messias, Cristo, trouxesse à luz o entendimento para ele. E então Jesus começou a conversar. Olhe, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos indagou a Jesus, mas, mestre, eu terei que voltar ao ventre de minha mãe para ter a vida eterna? Penso eu que Jesus deva ter dado um sorriso de amor para Nicodemos. E então, voltando-se para Nicodemos, disse Jesus: Não, Nicodemos. Quando eu digo que é necessário nascer de novo, eu digo que é necessário nascer de novo do Espírito e nascer de novo na água. É fácil nós compreendermos e entendermos que quando Jesus disse nascer do Espírito, ele estava se referindo e se retratando ao novo nascimento que em Cristo Jesus, aqueles que nele crescem, tivessem como direito a eterna salvação. E quando Jesus estava dizendo sobre descer as águas e nascer da água, era como sepultar o velho homem, para que quando o velho homem se emergisse, afundasse nas águas, nas correntes das águas, e então quando se levantasse daquelas águas, em um sinal de ato de batismo, crendo e professando a Jesus, estava deixando o velho homem, e ali então nasceria um novo homem. As águas purificadoras de Cristo transformam o homem de dentro para fora. Certo dia Jesus disse: Eu sou a verdadeira água da vida. Aqueles que beberem desta água certamente não terá mais sede. Lembre-se, igreja, que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, se retratando aos seus discípulos sobre o seu retorno ou sobre o final dos tempos, ele estava se retratando não apenas para aquele dia, para aquela hora, mas para todos os séculos que viriam após aquele tempo. E hoje, em pleno século XXI, nós vemos claramente e entendemos com muita mais perfeição que todas essas palavras e profecias ditas por Cristo Jesus se cumpriu. Pelo menos a maioria delas. Vejamos. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Bom, ainda antes de continuar no verso 6, eu quero explicar a vocês algo muito importante que Jesus disse aqui nesses versos, que estão entre linhas, mas que ele quis dizer algo muito importante para a igreja. Quando ele disse aqui que viriam pessoas dizendo que ele era o Cristo, ele deu uma afirmação: e enganarão a muitos. Bom, nós sabemos que Jesus, ele seria o prometido, o Messias, que de Israel traria a salvação para todos na terra. O que houve?
Jesus Cristo veio a esta terra, proclamou a verdade divina e mesmo assim os judeus, eles não creram. Mas por que eles não creram? Não creram porque a palavra de Deus diz que Jesus viria para os seus, porém os seus não aceitaram. E aqueles de longe iriam aceitar a Cristo. Maravilhosa palavra é esta. Quando Jesus disse esta palavra esta que transmitiria a salvação para todos aqueles que viriam de longe, ele estava dando a oportunidade para os não-judeus. Nós sabemos e entendemos que a salvação provém dos judeus por intermédio de Cristo Jesus, mas os judeus não creram nesta palavra. Bom, eles não creram nesta palavra porque a Bíblia diz que eles irão crer em Cristo, quando, porém, nos finais dos últimos dias, eles estiverem cercados por exércitos de toda a terra e então reconhecerão a Cristo que Ele é o Messias, o Machia. Para melhor compreensão e melhor entendimento, na série de vídeos a seguir, vocês entenderão melhor o que isto significa. Bom, igreja, a Bíblia Sagrada, quando ela retrata de Jesus Cristo, ela está retratando do unigênito, daquele que é o Rei, daquele que é o Senhor, daquele que estaria transmitindo a verdadeira palavra de salvação. Bom, estaremos dando continuidade a este estudo nos vídeos seguintes que eu estarei postando aqui no YouTube, no canal A Bíblia. Que Deus possa abençoar a sua vida e que o Espírito Santo de Deus possa te esclarecer e possa colocar em seu coração um desejo de conhecer mais a Bíblia. Afinal, a Bíblia, ela é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que nela nós encontramos um mapa que nos levará à eterna salvação em Cristo Jesus, visto que Cristo Jesus é o próprio mapa. Deus os abençoe, que a presença do Espírito Santo permaneça e esteja em tua história, não apenas neste momento, mas todos os dias de sua vida. É o que nós aqui do canal A Bíblia desejamos a você e a toda a sua família. Deus os abençoe.